Olá, galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo. E, gente, hoje eu tô aqui para contar mais um bafão. Ou seja, a minha vida até uns anos atrás se resumia nos bafão, né, gente? Só que é o seguinte, gente, antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de dizer uma coisa pra mulherada. A mulherada que fica falando que tem o dedo podre, gente do céu, se você tiver o dedo mais podre que o meu no passado, pode cortar o dedo fora que o negócio é feio, gente. Essa história que eu vou contar pra vocês é sobre aquele rapaz que eu namorei e me roubou tudo. Só não roubou as calças, gente, porque eu tava vestida ela, senão tinha ido embora também. Então vocês ficam ligados aí no canal. Gente, pra quem não é inscrito, se inscreva. Pra quem ainda não acionou o sininho, acione o sininho para quando vocês receberem mais vídeos como esse, vocês serem notificados. E galera, deixe seu like, deixe seu comentário. Me diga o que vocês acham dessas histórias aí, porque através dos comentários de vocês a gente fica analisando se a gente precisa melhorar, se a gente precisa aperfeiçoar, e assim a gente vai ajeitando a nossa vida. Bora lá? Gente, então eu gostaria de começar contando essa história para vocês, dizendo que isso aconteceu entre 2006 a metade de 2009. Eu tinha acabado de sair daquele relacionamento com aquele rapaz que me deu as mordidas no braço, nas pernas, e eu perdi minhas meninas pro governo e vira aquele babá, e eu fui e recuperei minhas crianças. Aí já tava um tempo ali mais ou menos, né, uns meses sozinha. Fui numa festa e conheci o próximo dito cujo. Gente, vocês segura as pernas aí que vem bomba pela frente, hein? História não é fácil não, gente. A história é complicada. Conheci esse rapaz numa festa e eu estava naquela época ainda sozinha com duas crianças aqui. Tinha acabado de chegar do Brasil, que isso foi assim, eu cheguei do Brasil em setembro, e 5, 6 meses que eu estava sozinha. E conheci esse goiano, ele é de Goiás. Começamos a namorar. Ele tinha uma personalidade um pouco complicadinha, difícil, ou seja, ali eu já tinha uns sinais que o cara era bafão, mas, gente, nós temos um ciclo, né, que eu acredito que esse ciclo, a gente tem que reconhecer que tem algo errado pra gente poder quebrar. O difícil é reconhecer que tem algo errado e que a gente tá andando num caminho errado para poder quebrar esse ciclo. Então, infelizmente, por muito tempo na minha vida, eu conheci e me relacionei com pessoas muito complicadas, gente. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça, mas é vivendo e aprendendo, é apanhando, é caindo e levantando, que a coisa, né, a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo o que a gente quer e o que a gente não quer para a vida da gente. Então eu acredito que todas aquelas experiências horrorosas que eu vivi no passado não foram tão horrorosas, não foram tão mal. Por quê? Porque elas me ensinaram o que eu realmente queria para a minha vida. Ou seja, eu levei anos para aprender a me entender e dar valor à minha pessoa e valorizar o que era importante na minha vida, no meu dia a dia, e que tipo de relacionamento que eu estava procurando. A partir do momento que eu cheguei nessa conclusão, eu eliminei a galera do terror e abri o espaço para uma pessoa boa entrar na minha vida. Então eu me tornei uma pessoa muito seletiva, até que enfim encontrei o gringo que estava na garagem trabalhando lá. E estamos juntos, já vai fazer 10 anos, um relacionamento maravilhoso. Mas não vim aqui para falar do gringo, vim aqui para falar do goiano que roubou até minhas cuecas. Pois é, galera, começamos a namorar, foi um namoro tranquilo, um namoro ok, namoramos 1 ano, namoramos 2 anos. No 3º ano, ele me pediu em casamento, colocou a aliancinha no dedo ali, já estávamos noivos. E devido isso ter acontecido e eu estar ilegal no país, eu imaginava que a qualquer momento talvez eu poderia ir embora, poderia ter que ser mandada para casa, até pelo fator de que eu sabia, né, que eu estava ilegalmente no país, eu e minhas filhas, pela 2ª vez. Então eu não deixei de planejar a minha vida no Brasil
já que eu estava aqui ilegal. Que eu acho muito importante, tá, gente? Se você tá aqui ilegal e você não tem muita esperança que talvez você vá se legalizar, então é melhor fazer um pezinho de meia no Brasil, um pezão de meia, porque assim, se acontecer uma coisa e você tiver que ir embora, você vai chegar no Brasil, você vai estar muito bem. E era, né, o que eu tinha planejado. Então, durante, gente, esses 3 anos e meio que nós namoramos, durante os primeiros 3 anos, nós tínhamos um relacionamento legal, a gente tinha planos de se casar. Então, como eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida aqui nos Estados Unidos, eu decidi vender as minhas coisas que eu tinha em Rolim de Moura também e comprar em Goiás. Então, a primeira coisa que nós fizemos, eu peguei o meu dinheiro e eu comprei um sítio em Goiás. Eu não estava lá, então o pai do meu namorado naquela época, ele que mostrou o sítio, ele que filmava, ele que mostrava tudo. Então nós compramos esse sítio. E logo em seguida, como nós começamos a comprar gado, mandar dinheiro para lá, foi ficando pequeno e surgiu uma outra terra para a gente comprar um pouquinho afastado. Na época, gente, eu tive que mandar minha mãe, entendeu? Fiz uma procuração para minha mãe e a minha mãe pegou o meu dinheiro e foi para Goiás e comprou essa outra terra. Então, foi tudo no cartório, foi tudo assinadinho, tudo no meu nome, já que eu estava colocando todo o dinheiro sozinha. E esse dinheiro, gente, que eu estava colocando, ele era o dinheiro que eu havia também feito aqueles 3 anos e 7 meses que eu fiquei sozinha aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando eu comprei essas terras, eu comprei elas todas somente com a minha participação, entendeu? Financeira. Minha mãe foi para Goiás, compramos então nós tínhamos um sítio, nós tínhamos essa terra, uma fazendinha, e tínhamos cabeça de gado e tínhamos também, tínhamos cavalos e mandei uma grana, tá, para a família dele, para fazer uns investimentos lá pra gente. Esse meu namorado na época, né, de 2006 a 2009, foi quando ele, dirigindo um dos meus carros, ele tomou aquela multa, inclusive, tá, gente, que foi onde que a imigração me pegou. Então, quando a imigração me pegou, eu falei, bom, eu posso ser deportada e eu não vou, como eu disse para vocês no meu outro vídeo, que eu na cela ali, a única coisa que eu pedia é para que eu não ficasse muito tempo aqui detida, eu queria ir embora logo, eu queria ser deportado o mais rápido possível, porque aqui as pessoas ficam presas muito tempo, muitas vezes ficam presas 1 mês, 2 meses, 3 meses, gente, eu conheço pessoas que ficam aqui presas 8 meses até conseguir ser deportada. Então aquele era o meu medo, então eu queria ser deportada o mais rápido possível. Então, gente, eu fui pega em abril. Aquele ano eu havia comprado passagem para as minhas meninas voltarem para o Brasil em julho e eu iria embora em dezembro. Iríamos todos para Goiás e iríamos lá. O irmão, tá, desse meu namorado na época, ele tinha, era tipo assim um laticíniozinho, não era um laticínio, desculpa, ele colhia leite, ele tinha um caminhão, ele passava em todas as fazendas, ele pegava leite e ele levava para uma fábrica onde, que se eu não me engano, fazia chocolate. Então, eles trabalhavam muito com isso. E o irmão dele tinha uma estabilidade financeira bem legal, bem legal. Trabalhava com isso há muito tempo. Então, nossos planos éramos de ir para Goiás e continuar trabalhando com isso, mais ou menos na mesma área do irmão desse meu namorado na época. Infelizmente, gente, ou seja, felizmente, não vamos falar infelizmente. Ou seja, quando eu fui pega pela imigração, que eu fui solta, ou seja, eu já tinha tudo pronto para mim ir embora. Eu iria embora, eu ia chegar no Brasil, ia ter uma grande surpresa, porque quando eu fui presa pela imigração, eu não sabia que eu já não tinha mais nada. Mas, como eu fiquei aqui nos Estados Unidos e conversa vai, conversa vem, e
meu namorado na época, ele não conseguia mais esconder o que estava acontecendo, nós chegamos a uma situação de confronto. Por quê? Porque eu já não conseguia mais entender. Gente, eu estava mandando dinheiro pro Brasil, eu estava investindo num lugar e eu não estava mais tendo nenhum tipo de notícia, não estava conseguindo mais falar com ninguém. Eu sabia que o irmão dele tinha sido preso e ele, na época, esse meu namorado, estava agindo muito estranho, totalmente estranho. E vocês sabem, quando você está fazendo uma coisa muito errada, você muda até o seu perfil. Como que você se comporta, aquela coisa toda. Então, um dia, durante um confronto, eu peguei essa pessoa e falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, ó, Liliane, agora que você já foi solta, que você vai entrar num processo imigratório, eu preciso me abrir com você e te contar algo que aconteceu. E ele me disse que o irmão dele havia sido preso por não pagar imposto, ou seja, ele tinha sido preso, foi solto, ele pagou uma multa, foi solto, continuou sonegando imposto, né, pro leão aí, eu não sei como é que vocês chamam aí no Brasil, pra galera, né, quem mexe com imposto, ele sonegou muito imposto, e eles o prenderam novamente, ou seja, ele foi preso pela segunda vez. E me parece que bateu um pânico no rapaz, porque o rapaz não tinha como sair da cadeia, tinha que pagar uma fiança na época de R$500 mil de reais, R$500 mil na época. E o que eles fizeram, galera? Venderam o meu sítio, venderam todo o meu gado, venderam os cavalos e o dinheiro que eu tinha lá na mão do pai, né, do meu namorado, foi ver a vaca. Pera lá que eu ainda tinha a fazenda, mas peraí que eu já chego na parte da fazendinha. E ele me deu essa notícia que ele estava muito envergonhado, ele não sabia como ele ia falar comigo, ele não sabia como ele ia me dar a notícia que tudo que eu tinha lá havia sido vendido para ser pago essa fiança, para tirar o irmão dele da cadeia. E assim foi feito. Mas que o irmão dele ia me pagar de volta, que o irmão dele ia me dar de novo esse dinheiro, que eles iam dar um jeito de pagar. Aquela situação me deixou tão entristecida, me deixou tão chateada. Por quê? Porque o meu namorado, na época, ele sabia de tudo que estava acontecendo e ele aprovou aquela atitude do pai e do irmão de venderem as minhas coisas para tirar o irmão da cadeia. Sem a minha comunicação, sem o meu conhecimento, por trás das minhas costas ali, ó, apunhalada mesmo. Então na hora, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, como Deus é poderoso. Por quê? Tudo que eu trabalhei aqueles anos, todo aquele meu investimento que eu fiz ali, eu iria chegar no Brasil com 2 crianças quebrada, zerada, nada de pitibiriba. E eu já comecei a pensar, meu pai eterno, eu com as passagens compradas das minhas meninas para elas irem embora, e depois eu iria embora. E mesmo assim, gente, olha, aí começou a rolar aquele processo imigratório, eu falei assim, eu vou ficar aqui. Porque na realidade, né, gente, eu não queria ir embora, é óbvio, eu sempre quis ficar aqui. Deus conhecia o meu coração. Mas quando você vive ilegal aqui nos Estados Unidos, vocês sabem, infelizmente, quem tá aqui legalmente sabe que você começa a comprar as coisas no Brasil, você começa a ter as coisas no Brasil, você começa a investir no Brasil, você começa também a se cansar de viver ilegalmente aqui e você começa a querer ir embora, usufruir de todas aquelas coisas que você passou a ter acesso, que você passou a ter, né? A possibilidade de comprar, né, um sítio, uma fazenda, né, até, como se diz, gado, investimento. Então, tipo assim, você já pensou? Então, quando você começa a ter um patrimônio grande, você também fica dividida. Vou embora, não vou embora? E como era um lugar bem afastado de Minas, de Goiás, então eu sempre pensei, bom, não conhecia também, eu sempre estava com aquele pensamento de que eu estaria indo para um lugar bom e um lugar tranquilo. Passarinho danado, mas você resolveu cantar bem no meu ouvido, hein? Aqui, gente, é de tudo, tá? Tô na casa da bicharada. Espero que esse passarinho aí não incomoda vocês. Bom, hein? Vamos lá, continuando a história. Eu peguei e fiquei muito chateada com aquele meu namorado. Eu senti que eu fui apunhalada pelas costas por eles terem feito tudo
aquilo sem o meu consentimento e também imaginando que se eu chegasse no Brasil, eu ia chegar com uma mão na frente e outra atrás e eu só ia saber que eu tava quebrada quando eu chegasse lá. Gente, pelo amor de Deus. Eu terminei com esse meu namorado. Eu fiquei muito chateada. Me mudei de cidade. Inclusive eu morava em Taunton. Me mudei para uma cidade chamada Norwood, que é aqui em Massachusetts. Cortei relação com ele. Ele tentou várias vezes, veio atrás de mim. A gente quis conversar comigo que ele iria consertar, que ele não tinha culpa do que a família dele fez com ele, que esse era um problema que o irmão dele acabou com a vida dele, o pai dele acabou com a vida dele. Era aquele bafafá. Só que assim, como foi tudo feito com o consentimento dele e foi feito com o conhecimento dele, eu achei aquilo... Poxa, eu tava com um homem há 3 anos e meio, gente, eu ia me casar com uma pessoa que vendeu tudo que eu tinha, né? Tudo não, que ainda não tinha, a fazenda ainda não tinha sido vendida, pera lá, né, gente? E não me comunicou. Então como que você coloca, como que você se casa, como que você vai formar uma família com um ser desse? Então pra mim, pá, ali já era. E aí eu comecei uma luta para tentar recuperar as minhas coisas. E aí começa, né, gente? Calma que eu vou pagar, pera lá que eu vou te mandar dinheiro, pera lá com o meu irmão. Terminamos, ele entrou numa depressão, ele ficou muito chateado por um tempo. E, gente, a mãe dele começou a ficar muito ruim, né? Muito doente, muito adoecida. E ele, um dia, chegou em mim, mais ou menos, já tinha passado assim, uns 6 meses que nós havíamos terminado. Ele chegou em mim e disse, pra mim e pra... Ele era tão louco da cabeça, ele ficou tão desnorteado, esse cara ficou tão birolado da cabeça depois de tudo isso que aconteceu, que ele já não sabia mais nem o que era verdade, o que era mentira. A vida dele virou uma enroleira, virou uma loucura. A mãe dele começou a passar muito mal, teve uma depressão muito grande, foi parar no hospital e ele mentiu para mim e para todos os amigos dele que a mãe dele havia falecido. Gente do céu, nós nos reunimos, todo mundo sentamos, a gente prestou a nossa solidariedade para ele, nós ficamos com ele, nós tentamos, aquilo até me senti muito mal, muito culpada, que eu pensei, meu Deus, acho que para uma mãe ver um filho sofrendo, né? Comecei a me sentir culpada, achei que a mãe dele talvez tivesse entrado numa depressão por aquela briga toda, eu com casamento, né, ia casar com o filho dela, né, a gente tinha nossas coisas, o irmão fez aquela sacanagem, eu terminei com o namorado, comecei a jogar a culpa meio que em cima de mim, e porque a mãe havia falecido, gente, me passa, ele comprou passagem, foi embora pro Brasil, quando ele saiu daqui eu descobri que a mãe dele não havia morrido, que era tudo uma mentira, a mãe dele estava assim, muito doente, estava no hospital, e ele tinha mentido que a mãe dele havia falecido. Então eu e os amigos dele ficamos todo mundo muito revoltado. Como que você mente, gente, que a sua mãe faleceu quando a sua mãe não faleceu? E, gente, por Deus, 1 mês e meio depois, 2 meses, infelizmente, a mãe dele, muita depressão, uma depressão profunda, com toda aquela bagunça que aconteceu ali na família deles. E ela, infelizmente, veio a falecer. Mas, ok, ele estava em Goiânia, fiquei mais chateada ainda com essa sacanagem, com a bandidagem. Falei pra ele, olha, então eu tenho a minha terra, eu quero vender a minha terra, você dá um jeito de me devolver o dinheiro do sítio, os dinheiros dos investimentos, o dinheiro do gado, mas eu ainda tenho a minha terra, e a minha terra estava escriturada, tá, gente? Olha que loucura. E esse rapaz foi pro Brasil, calma, eu vou te devolver, vou vender a terra, te passo o dinheiro, ou quando você vir aqui, o cara sumiu. Nunca mais consegui entrar em contato com ele. Ligava no celular não funcionava, ligava para um não funcionava, ligava para outro não funcionava. O pai dele cavava poço, então ele sumia para cavar poço e ficava meses para fora lá e nunca voltava. E quando voltava, você não tá ali no telefone o tempo inteiro checando. Aí, gente, passou mais ou menos 1 ano e meio, e eu desesperada tentando ver o que eu fazia com aquela terra. Eu consegui entrar em contato com o pai dele, porque esse meu namorado, ele sumiu, ele desapareceu, ele não entrava em contato mais comigo. Mas eu consegui falar com o pai dele. Então eu falei pro pai dele, fulano, eu ainda tenho a minha terra,
já que vocês não vão me devolver o meu sítio, já que vocês não vão me devolver o meu gado, já que vocês não vão me devolver o meu dinheiro que eu passei para vocês investirem, eu quero o dinheiro da fazenda. E ele falou, mas você já vendeu a fazenda, não? Eu falei, não, a fazenda tá aí. Não vendi. Ele falou, Eliane, foi quando a minha cara caiu no chão de novo. Ele falou, não, a sua terra foi vendida, a sua fazenda foi vendida com assinatura sua. Eu falei, eu nunca assinei documento nenhum. Ou seja, aquele meu namorado, ex-namorado, whatever, aquela porcaria, falsificou. Eu tinha, morava comigo, cara. Pegou minha, antes dele ir embora, levou um papel com assinatura minha, ele falsificou uma assinatura minha e ele conseguiu vender. Ou seja, na realidade, a minha assinatura fez uma procuração para ele, dizendo que eu estava autorizando ele a mexer com tudo que era meu. E nisso ele vendeu a minha terra. Eu ouvi isso da boca do próprio pai dele. Vendeu a minha terra e já tem outra família que mora na minha fazendinha. E ele sumiu. Não consigo. O pai dele entrou em contato comigo várias vezes. O pai dele pediu para mim arrumar um advogado. O pai dele pediu para mim dar entrada em tudo isso. E, infelizmente, como ele sumiu, não sei nem por onde que eu começo. Por quê? Porque eu tenho uma nova família morando na minha terra e aquela família também foi traída. Aquela família também passou um dinheiro para uma pessoa e comprou uma coisa que não era dele. Então, gente, ou seja, esse brasileiro lá de Goiás, meu namorado na época, meu ex-namorado, graças a Deus, que sumiu da minha vida, ele autorizou a venda do meu sítio, ele autorizou que os caminhão viessem e catassem todo o gado que tinha na minha terra, ele autorizou que vendesse meus cavalos, o dinheiro que eu tinha investido lá passou por irmão dele, tirou o irmão dele da cadeia. Ele pegou e inventou que a mãe dele havia morrido, foi embora para o Brasil, falsificou uma procuração com o meu nome, dizendo que eu estava o autorizando a mexer com as minhas coisas, vendeu a minha fazenda e sumiu. Fiquei sem nada. Ou seja, grande lição. Você às vezes não sabe nem com quem você está dormindo. E eu coloquei meu pé no chão e pensei muitas vezes, porque assim, gente, eu ganhei em dobro, em triplo, quadruplo, sei lá, tudo que aquele homem tirou de mim, eu ganhei em dobro, em triplo. Então, muitas vezes eu fico pensando, a dor que eu tenho da traição, ela é muito maior do que o dinheiro que eu perdi. A dor que eu tenho daquela facada que eu levei nas costas de um cara que eu ia me casar com ele, é muito maior do que o dinheiro que eu perdi. Só que Deus me deu. Eu tenho uma fazendinha aqui atrás, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um marido decente e graças a Deus aquilo faz parte do meu passado. Muitas vezes eu penso em mexer, já dei uma mexida nos meus pauzinhos, mas muitas vezes eu fico pensando que quanto mais você mexe com merda, mais fede, mais você se suja. Então até aonde vale a pena você voltar no passado e mexer com uma porcaria dessa quando você tem tanta fartura dentro da sua casa, quando Deus colocou tanto mais para você? E aí, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixaria isso pra lá ou vocês encarariam a onça e iriam caçar confusão com uma pessoa que não vale porcaria nenhuma? Essa é a minha história, gente, do goiano que me arrancou até minhas calças. Fica ligado aí que tem mais coisa louca pra frente aí, gente. Olha, um beijão. Me deixa saber o que vocês acharam dessa história. Me dá sua opinião aí no final. E galera, um dia eu falo o nome do Dito Cuja aqui pra vocês. Vocês vão lá em Cedrolina de Goiás, que é lá que era a minha terra. Vocês vão lá em Cedrolina de Goiás e vocês vão cobrar aquele caboclo lá pra mim, tá, gente? Um beijão, fica com Deus. Até mais.